Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Leia vocês comigo em voz alta. Diferentes, segundo, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Fantástico, não é? Fantástico. Sabedoria profunda espiritual, e que ela possa recair sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por cada amigo e irmão que aqui está, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, abrir o coração e entendimento, e a mim, Senhor, me dá graça para transmitir esta palavra, e nós entregamos a Ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Antes de sentar, dá um abraço a quem está do teu lado e diga: você é uma pessoa muito importante. Amém? Você é importante. Amém. Eu não vou falar para você porque a Bíblia falou que não pode mentir, né? Bispo lá a figura. Pode sentar, por favor. Eu vou até arregaçar as mangas hoje. Eita Jeová. Eu tenho uma moça que trabalha comigo. Moça não, né? Ela já foi moça. Ela trabalha comigo faz quase 30 anos, né? Então, quando eu chego em casa, que eu chamo o nome dela, ela fala: eita Jeová. Nós vamos falar sobre liberar o teu potencial. Nós acabamos de ler uma das coisas mais profundas em termos de revelação, que parece simples, mas é exatamente a profundidade espiritual daquilo que Deus fez. Deus dotou o homem de plena capacidade, e Deus colocou dentro do homem um grande potencial. É claro que o homem, ele tem um potencial ilimitado, porém, as circunstâncias que nós vivemos, as situações que nos impõem, porque sociologicamente nós falamos que o homem é produto daquilo que ele vive, produto da sua sociedade, e isso é um fator limitante. E essa limitação faz com que nós usemos praticamente nada do nosso potencial. Antigamente se falava que do nosso cérebro nós usamos apenas 10%. Aí os cientistas começaram a discutir que não é 10%, que é mais. Só que ninguém sabe o quanto mais. Na verdade, nós não usamos tudo aquilo que nós poderíamos. Por quê? Nós temos um potencial atrofiado. Em que áreas? Na nossa vida pessoal. Você poderia ser uma pessoa muito melhor do que você é. Você poderia ser uma pessoa muito mais simpática do que você é. Você poderia ser uma pessoa muito mais agradável do que você é. Mas nós temos atrofias, por limitações, por exemplo, de uma timidez, de um problema e um complexo que eu carrego, e esse meu complexo me faz muitas vezes não ser a pessoa que eu poderia ser. Isso se transforma o quê? Em uma atrofia. Nós temos muitas vezes limitações físicas. Claro que há pessoas que têm as suas deficiências físicas, mas nós vemos que mesmo aquele que tem uma deficiência física,
que ele tem um poder de superação absurdo quando ele se propõe a fazer isso, porque é um potencial muito grande dentro de si. Só que nós, mesmo tendo a oportunidade do nosso desenvolvimento físico, nós também somos limitados nisso e nos atrofiamos, e o nosso potencial não é liberado. Nós temos muitas vezes uma atrofia mental, por causa de mentalidades que estão impregnadas em nós. Mentalidade pequena, mentalidade de pobreza, mentalidade de impotência, porque nos foi imposto isso, ou por palavras, ou por educação. Então, nós ficamos limitados. E também, claro, somos limitados espiritualmente. Por quê? Deus colocou um potencial na tua vida, para você ser um homem, uma mulher espiritual, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que possa ter um posicionamento espiritual. Mas nós vemos as pessoas andando sempre na periferia, e optando pela superficialidade. É claro, que eu, se eu vou falar da tua vida profissional, sem dúvida, você também tem atrofias na tua vida profissional, e tudo é consequência, porque nosso potencial é muito maior do que nós exercemos. Então, o que nós precisamos? Aprender a desenvolver o nosso potencial. E eu poderia citar aqui vários personagens bíblicos que tiveram de Deus esta direção e desenvolveram um potencial. Por exemplo, Moisés. Quem sabe a história de Moisés? Moisés, ele nasceu em um lar hebreu, ele foi preservado pela sua mãe, que era uma mulher hiperinteligente, e foi criado como filho da rainha do Egito. Ele mata um soldado egípcio, e ele vai e se enfia no deserto, e lá ele casa com uma mulher, e o sogro dele, que chamava Jetro, impõe a ele, por causa dos seus medos, por causa da sua autoacusação, impõe a ele uma vida limitada. Então de repente você vê um super potencial, um homem que era um príncipe, um homem que seria um grande libertador, vivendo como um pastor de ovelhas. Aí Deus o chama e fala: libera o teu potencial. Ele tinha tanta insegurança que nem para ir falar com o faraó, que em tese era o tio dele, ele tinha coragem. Por quê? Estava atrofiado, estava massacrado e estava totalmente descaracterizado. Mas o que era Moisés? A verdade, quem era Moisés? Um grande líder. Quem era Moisés? Um grande libertador. E ele precisou o quê? Descobrir o seu potencial para ser aquilo que Deus havia determinado que ele fosse. E nesta noite, você precisa descobrir o teu potencial, para que você possa ir além e ser aquilo que Deus planejou para a tua vida. Porque talvez você esteja também como Moisés, atrofiado, se contentando, parado, e áreas da tua vida estão completamente estagnadas, porque você não põe o teu potencial para fora, e Deus tem coisas maiores para você. Nós vemos Pedro, o que ele era? Um pescador, e pelo jeito, não era um bom pescador, porque ele pescou a noite inteira, e não pegou nada. Ele estava enfiado na Galileia. Se ele não ouve o chamado de Jesus, ele iria morrer como um simples pescador, porque a informação que ele tinha era o quê? A herança dos seus pais, que eram pescadores. Então para ele,
o máximo era ser pescador. E às vezes para você, ser é o máximo daquilo que você recebeu de informação. E isso faz o quê? Com que você esteja sendo roubado no teu potencial. Quando Pedro se libera, ele atende o chamado de Jesus, o que ele vira? Um grande líder da igreja, aquele que realmente iria levar a igreja que havia nascido em Jerusalém, um homem especial, um homem escolhido por Deus, um homem que estava muito além do que um simples pescador da Galileia. E isso é notório no plano de Deus, e Deus tem um plano para você, para que você também possa ir além daquilo que são as suas projeções pessoais, porque há um potencial de Deus em você, muito maior do que você pensa e do que você imagina. E esta noite, Deus vai trabalhar o teu potencial, Deus vai trabalhar aquilo que Ele quer na tua vida. E um dos maiores exemplos que eu tenho na Bíblia é Davi. Davi, ele vivia no campo. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ora, ele tinha um potencial tão grande, mas ele estava achatado pela discriminação do seu pai. Estava achatado, porque ele não era reconhecido. Mas, em verdade, quem Davi era? Um grande rei, o rei de Israel. Ele precisava o quê? Se encontrar com o seu potencial. Ele precisava ser desafiado, para que aquilo que era a constituição dele, se manifestasse. E Deus preparou um grande desafio para que isso acontecesse. E eu tenho visto muitos profissionais, muitos servos de Deus, entenderem errado os seus problemas, as suas lutas e as suas dificuldades, porque nós entendemos lutas, adversidades e dificuldades apenas como derrotas, ou entendemos, alguns falam, é luta, é muita luta, mas é exatamente no campo de batalha que você vai colocar para fora o teu potencial. É no campo de batalha que você vai descobrir as tuas capacitações. São nos desafios que vai aflorar aquilo que você é. Então, ao invés de reclamar, de murmurar ou de se entregar, busque internamente o teu potencial. Porque quando Davi foi para a guerra, ele não sabia, foi a primeira vez, mas ele era um grande guerreiro. E você é um grande guerreiro. Você é uma pessoa especial dentro do plano de Deus. Davi, ele era rei de Israel. Talvez ele mesmo jamais poderia imaginar aonde ele chegaria. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu mesmo jamais imaginei o que eu poderia fazer e aonde eu chegaria, porque existia na minha época algumas tônicas que eram limitantes e que você se enquadrava nelas. Se você nasceu numa família pobre, se você não estudou num colégio particular, se você não tem um padrinho, se você não tem uma indicação, jamais você vai trabalhar numa multinacional, jamais você vai atingir cargos. Então, se conforme, fique naquilo que realmente é o teu lugar, e aí a tua cabeça começa a absorver e
há uma atrofia. Muitas vezes eu pensei, será que isso é para mim? Mas nós temos que realmente entender que o que Deus colocou de força, vida e capacidade em cada um de nós é ilimitado. Deus criou você com dons. E aqui Paulo fala, cada um de nós temos dons diferentes. Cada um de nós temos uma capacitação diferente. Como é que nós estamos trabalhando isso? Como é que você está trabalhando as suas capacitações? Se você prega, pregue. Se você exorta, exorta. Nós acabamos de ler. Se você ensina, faça com esmero. Mas vá até o limite. E ultrapasse o limite, porque você tem muito mais para dar. Amém? E você libera o teu potencial de que maneira? Primeiro, não se conformando aonde você chegou. É muito interessante, porque nós nos conformamos com aquilo que veio à nossa mão. Então, por exemplo, eu cheguei no meu caso, eu cheguei a um vendedor especial, ganhava bem, tinha vários clientes. Aquilo poderia ser o quê? Poderia ser uma armadilha na minha vida. Daqui para frente não tem mais nada. Só que quando você não se conforma, tem uma outra etapa e uma porta que vai se abrir, uma oportunidade para você, e você tem que estar pronto para ela. A próxima porta, agora você vai ser supervisor de vendas. Puxa vida, e eu conhecia supervisores de vendas na Xerox, que tinham 10, 15 anos, na mesma posição. Por quê? Era muito bom, ganhava bem, era chefe, era supervisor, tinha tudo. Então, eu cheguei até aqui. E aí, o que você faz? Ao invés de progredir, você começa a regredir. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis, diga assim, não vos conformeis. Fala, eu não quero me conformar com as limitações deste século, mas quero me transformar pela renovação da minha mente, porque aí eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E eu estava meditando sobre isso para trazer para vocês uma visão, e eu estava pensando, o que é acomodação? Acomodação é quando eu paro em um ponto na minha vida. Pergunta para quem está do teu lado, onde você está parado? Não, eu não estou parado, eu estou trabalhando. Mas você pode estar parado mesmo trabalhando. Você pode estar parado por comodismo. Ora, eu cheguei aqui, está tudo bem, e agora eu vou esperar o INSS para me aposentar. Ou então eu cheguei aqui, vou fazer o meu pé de meia, vou comprar minha casa na praia, e quando eu tiver 70 anos, eu vou ficar com um barrigão desse tamanho, tomando sol. Ora, me desculpe, você está destruindo o teu potencial. Você está acomodado. E o comodismo, muitas vezes, não é porque você é uma pessoa acomodada, guarde isso. O comodismo muitas vezes é por satisfação pessoal. Você está bem, está todo mundo batendo palma para você, e aí você para a tua vida. Não faça isso com você. Não aceite, não se conforme. Por quê? O que é que Paulo está querendo dizer?
Não se conforme não tome a forma. Não tome a forma de uma pessoa passiva. Não tome a forma de uma pessoa retrógrada. Não tome a forma de um empresário, vendedor, corretor, empreendedor, que seja acomodado, que esteja eu me estou conformado coisa nenhuma. Mas aí vem o religioso e fala: mas eu tenho que dar graças a Deus. Claro, não estou dizendo nada disso. Dá graças a Deus em tudo, querido. Eu só estou te dizendo que se você colocar a tua vida em movimento, e se você for buscar o grande vai acontecer na tua vida. Deus vai te abrir portas superiores. Mas o acomodado, ele nem pedir ele quer exatamente uma rede para deitar, e isso é o grande mal. E eu não vou me conformar, eu não vou tomar o formato de alguém alienado, eu não vou tomar o formato de alguém fracassado, e eu não vou tomar o formato de alguém que está paralisado, mas eu vou buscar novos objetivos, novos desafios, e você vai colocar isso na tua mente, e sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma revolução constante. Amém? Diga assim comigo: a minha insatisfação é a abertura para a liberação do meu potencial. Amém? Eu quero ser um eterno insatisfeito. É diferente de ser grato. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ok? Depois não vai falar aí, eu fui lá e o apóstolo falou, não falei nada. Eu só estou te dizendo o seguinte: eu tenho um coração grato a Deus. Se Deus me der pouco, eu estou grato a Ele, mas sempre eu sei, Deus me capacitou para ter mais, e eu estou insatisfeito, eu quero mais, eu vou lutar mais, e tudo aquilo que veio nas minhas mãos, eu sempre tive essa disposição, eu vou para frente, eu tenho um potencial que eu preciso me desafiar. Amém? Eu estava vendo o Serginho aqui, e eu estava me lembrando de uma coisa. Eu piloto kart já há muito tempo, e eu estava começando, e eu fui com algumas pessoas treinar no kartódromo de Interlagos, e é muito inibidor, é muito assustador, porque só tinha profissional treinando. E você não tem ideia o que é você pegar um kart de 2 tempos, andar 140, 130 por hora. E quando eu cheguei lá, eu fui com alguns amigos, eles falaram: eu não entro nessa pista nem morto. E ficaram lá. Aí a minha primeira reação foi: não vou entrar, meu Deus do céu, dá até um arrepio. Eu falei: não, se eu cheguei aqui, eu tenho uma capacidade que eu ainda não conhecia, eu vou enfiar as caras, e vou ver o que vai acontecer. Enfiei o kart lá, meu filho, dei umas 10 rodadas, mas na 11ª não dei mais, eu já estava andando quase igual os caras. Eu falei: nossa, como eu sou bom. Descobri, se eu tivesse ficado do outro lado da cerca, eu estava que nem o bispo lá até hoje, só ficando no último lá da bateria. Eu fui. Você lembra, você foi. Enfiei o kart no muro, mas fui. Foi, quase se matou lá, mas foi. Não importa, você pode até quase se matar, você só não pode ficar fora da pista. E você precisa entrar nessa pista. Vá fundo, porque você pode, você tem potencial. Amém? Em nome de Jesus, 3 conselhos nesse item para você. Primeiro, pense grande. Diga para quem está do teu lado: pense grande. Amém? Em inglês, think big. Pense grande. Amém? Não pensa só num prato grande, não. Pense grande nos teus objetivos. Pense grande nas tuas vendas. Quem aqui trabalha com vendas? Pense grande.
Quem aqui é empresário? Pense grande. Quem aqui é funcionário? Pense grande. Quem aqui não é nada? Tem um lá, pensa grande. Você levantou a mão, eu entrei na tua. Tá vendo? Pense grande. Diga assim comigo: eu vou pensar grande. Segundo conselho: examine-se o quanto que você pode crescer. Meu Deus, nós somos eternos aprendizes. Eu posso ter 80 anos, eu estou aprendendo a viver. Nós somos eternos aprendizes. Então, examine-se e veja o quanto que você pode crescer naquilo que você faz. Amém? O terceiro conselho: seja positivo. Você pode. Amém? Diga: eu posso. Você tem potencial. A semana passada, eu vou falar, ela vai ficar brava comigo, mas eu vou aproveitar que ela não está aqui. A bispa Sônia não sabe andar de bicicleta. A senhora também não sabe? Mentira. Né? É claro. Qual ser humano na terra que não sabe andar de bicicleta? Não, ela sabe. Ela sabe. Não andou até hoje, porque não desenvolveu o seu potencial. E aí, eu fui pular corda, e fui ensinar a bispa a pular corda. E ela pegou a primeira, ela falou: eu não consigo. Eu falei: enquanto você falar eu não consigo, você não vai pular. A hora que você falar eu consigo, você vai pular. E ela já tinha desistido. Aí eu falei: vamos. Ela: não. Eu falei: diga assim comigo 3 vezes: eu posso, eu consigo e eu vou pular. Aí ela começou, toda desajeitada, mas pulou 10 vezes. Então tem que começar. Amém? Você pode. Nós podemos. Não há nada limitado para alguém disposto a ir além. Amém? Você pode. Vá em frente. Seja positivo. Seja positivo. Hein? Esse mês eu tenho que vender 10 negócios. Pronto, bloqueou. Há um negócio espiritual que é a maior armadilha. Sabe o que se chama? Incredulidade. Incredulidade não precisa ser grande nem ser pequena. Ela só precisa ser expressa pelo negativismo. Quando você manda um será, dançou. Mas quando você é positivo e você age crendo pela fé, acontece. Amém? Aleluia. Eu faço tudo. Se eu contasse para você as coisas que eu já fiz, e a próxima agora, vocês vão ver. Tem muita coisa para eu fazer ainda. Eu sei fazer muita coisa que eu não fiz. Amém? E eu não vou para a sepultura deixando de fazer tudo aquilo que eu poderia. Eu vou fazer tudo. Amém? Amém? Em nome de Jesus, é o teu tempo. Amém. A segunda coisa, diga assim: eu preciso ativar, conhecer o meu potencial. E esta noite é a noite de ativar. E esta noite é a noite de você conhecer. E há um homem na Bíblia, eu gosto muito dessa passagem, Juízes capítulo 6, versículos 14 a 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: o quê? Quem falou para ele? Vai nessa força e livre Israel dos midianitas. Porventura não do Senhor que te mandei? Deus falando. O que ele disse? Ai meu Deus, com que livraria Israel? É minha família mais pobre. Olha só o discurso daquele que não se conhece. Olha o discurso daquele que está comprometido, atrofiado. Olha o discurso daquele que falou:
eu nunca vou ser rico, nunca vou ser milionário, nunca vou conquistar nada. Deus está falando, você tem força, e você está falando, não tenho. Mas Deus falou para ele: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu já te dei. Vai, porque eu já te capacitei. Vai, porque eu sou contigo. E Deus continua falando para a humanidade, para os seus servos, a mesma coisa. Vai, porque eu sou contigo. Tem coisas maiores para você. Você pode planejar mais, você pode crescer mais, você pode realizar mais, e você tem uma força interior muito superior do que você imagina, porque Deus já colocou esse potencial dentro de você. Então, levante-se para ir além, porque o Senhor é contigo. Deus deu, amém? Levante a tua mão comigo e diga assim: eu prometo nunca mais ter esse discurso derrotista. Amém? Fala: eu prometo nunca me achar menos do que Deus fez. Não, amém. Em nome de Jesus, você tem uma estatura, não sei quantos metros você tem aqui. Você pode ter 1,60 m de altura, mas no teu espírito você deve ter uns 3 metros. Amém? Porque o teu espírito é muito maior do que o estojo. Amém? Então vá em frente. Diga assim: hoje eu quero ativar as minhas habilidades. Eu quero ativar os meus dons. Eu quero conhecer o meu potencial. Amém. Faça o que você fizer, tenha a atividade que você quiser, há um potencial a ser desenvolvido.